Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje temos o nosso encontro semanal. É muito bom estar com vocês, poder repartir um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, para estar meditando, para estar trazendo aos irmãos. É muito importante ouvirmos a voz de Deus, entender os planos, os propósitos de Deus para analisar as nossas vidas, analisar as nossas atitudes, naquilo que estamos acertando, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos reavaliar em nossas vidas, né? Porque a finalidade nossa, final de tudo isso, é a vida eterna. Então, senão não vale a pena servir a Deus, conhecer esse Deus. Mas eu quero te chamar pedir o teu tempo, um pouquinho só do teu tempo, para estar compartilhando essa palavra muito forte que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje, tá bom? Aos meus amigos, a todos. Eu quero ler com vocês uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 6, bem no início da Bíblia, que fala assim, Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor ao meu espírito: não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus assumiram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem que é o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de ciprestes. Nela fará compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Irmãos, até aqui vocês já conhecem bastante a história de Noé, da formação de Deus na formação da humanidade. Deus, ele dá a impressão aqui que, ou seja, ele usa as próprias palavras, que ele se arrepende de ter formado o homem, de ter dado o livre-arbítrio, liberdade para o homem, né? Então, bem no princípio da multiplicação das famílias sobre a terra, o versículo 3 fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os dias serão 120 anos. Então essa é a primeira limitação que Deus coloca ao homem, o meu espírito. Deus declara: não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Mas Gênesis fala que Deus nos criou para a eternidade, para sermos eternos. Mas a corrupção da humanidade era tão grande já naquela época, bem no princípio, na iniciação de tudo, da formação dos homens. Os homens já faziam o que era mal,
perante o Senhor. E aqui Deus sinaliza que estava entristecido com os homens e anuncia a sua destruição. Que interessante, né? Com o dilúvio. E limita a idade do homem a 120 anos, quando a formação era para a eternidade. Então, ali Deus já determina que o homem seria limitado, 120 anos. Esses 120 anos já era a tolerância de Deus para com os homens, para com a humanidade, né? E aqui, a partir do versículo 11, vocês leem em casa, Deus anuncia o dilúvio. A terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Há algum paralelo? Viu Deus que a terra estava corrompida, ou seja, os homens estavam fazendo o que era mal perante Deus. Que coisa estranha, né? Quando Deus nos criou com amor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e os homens então corrompem a criação de Deus. Os homens não valorizam aquilo que Deus deu para si. Versículo 13, disse Deus: resolvida acaba ao homem, resolvida acabo ao homem, exterminar o homem da terra, esse homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E agora então Deus fala: resolvi, vou exterminar esse homem da terra. Quais as razões para Deus tomar essa decisão? A terra está cheia de violência dos homens. Deus decreta a misericórdia do homem e fala a miséria do homem, não a misericórdia, a miséria, e fala: eis que farei perecer, com outras palavras, destruirei a humanidade. Que coisa terrível, né? E para pensar um pouquinho, qual é o paralelo desse texto com os dias de hoje? O homem violento, o homem mau, o homem corrupto. O homem perdeu a criação, o homem perdeu o formato de Deus, que criei homem e mulher, diz a Bíblia. E vocês podem deduzir o que Deus quis falar com isso, né? Criei homem e mulher, e o homem tem deturbado a criação de Deus. O homem tem mudado a criação de Deus. O homem tem entristecido o coração de Deus. Eu estou falando desse homem que somos nós. Às vezes rimos, batemos palma para os outros, mas ao mesmo tempo em nosso coração a tristeza, a maldade, não é? Então são esses homens, né? E Deus então decreta a miséria, a morte desses homens. Voltando aqui, versículo 9 desse capítulo 6 fala: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É interessante, né? É interessante que Deus sempre vê um escapatório. Deus sempre tem uma saída para nós. E essa saída aqui ele vê em Noé. E ele mesmo declara que Noé era um homem justo. Ou seja, Noé não estava incluso com os seus contemporâneos. Noé era íntegro, diz o texto, e Noé andava com Deus, não é? Então, olha a diferença daqueles que creem no Senhor, daqueles que procuram colocar a sua vida diante do altar de Deus, daqueles que não andam segundo a sua vontade, mas andam segundo a palavra de Deus. Deus chama Noé e orienta e dá uma ordem: constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra. Sabe, irmãos, tudo isso que está acontecendo hoje, será que tem alguma semelhança com os homens do passado? Não é? A violência e todos os outros tipos de porcaria que deturbaram. Hoje não dá para assistir uma televisão com os filhos pequenos, aqueles que têm, até mesmo com os filhos grandes, já adultos, casados. Não dá para ficar na mesma sala, não dá para ficar no mesmo ambiente. Você vai nos lugares, no metrô, na rua, nos shoppings, é uma porcaria, é uma sensualidade, é algo que não traz prazer. Quando tudo isso Deus criou de uma forma muito bela, bonita, para ser vivido, não é? De uma forma natural, de uma forma maravilhosa, como Deus nos criou. O versículo 18, para vocês entenderem melhor, olha o que diz o versículo 18: contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, toda a carne, 2 de cada
espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Olha que coisa maravilhosa. Deus olha, porque a criação de Deus foi para a eternidade. Deus olha para Noé e fala para Noé: contigo, porém, estabelecerei minha aliança, entrarás na arca, não é? Então Deus fez uma aliança com Noé, de preservar a sua vida, de dar continuidade à criação dos genes, quando ele criou o homem e mulher, não é? Agora, quem é homem, quem é mulher hoje? Dá para saber? Não é? Por quê? Os homens têm mudado tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, e Deus tem se entristecido com a terra. Eu não estou falando isso só pelo Covid-19, não, é porque Deus tem dado sinais, e para sua tristeza, outros virão, outras pragas virão sobre o mundo. Não é sobre o Brasil, é sobre o mundo, porque os homens estão corruptos, gananciosos, destruidores de tudo que Deus fez da forma mais bela, não é? Que ele é perfeito na sua criação, o homem tem destruído, não é? O capítulo 7, versículo 1 diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Não é? Olha que coisa, né? Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. É possível viver uma vida digna, ter uma vida justa, uma vida reta diante de Deus? Olha, eu não sou muito exemplo para falar não, mas nós temos que lutar muito, buscar muito a Deus, muito a sua orientação, muito a sua santidade, não é? Ver o exemplo dele para vivermos uma vida que possa agradar a Deus. Com tudo isso somos falhos, e se não buscarmos, e se não desejarmos isso para as nossas vidas, como será, não é? E então eu quero terminar essa pequena meditação chamando a tua atenção. Pare para pensar um pouco, você, como Deus tem te visto, como Deus te vê. Será que se Deus tomar a atitude de destruir esse mundo, será que Ele preserva você, a tua casa, a tua família? Você já pensou para pensar sobre isso hoje? Será que tem sido um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma jovem, uma adolescente íntegra, que Deus se agrada? Temos sido obedientes a Deus, a sua palavra, guardando seus estatutos, não é? Tem feito a diferença nessa terra? São perguntas. Se Deus resolver começar tudo de novo na reconstrução da humanidade, será que Ele te reconhece como um homem íntegro e justo e preserva a tua vida, a tua família? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. É uma palavra muito forte, muito atual, muito presente, e eu tenho a impressão que Deus está muito triste com todos nós, que Ele tenha misericórdia do seu povo, do povo que Ele criou na face da terra, cristãos e não cristãos. Quero orar por você, meu Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Estamos diante da tua presença para te pedir, suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dessa terra, Senhor. Pai, que o Senhor seja longânimo, assim como o Senhor determinou a idade máxima de 120 anos, já pela sua tristeza fomos criados para a eternidade. Que o Senhor dê oportunidade para todos, em nome de Jesus. Transforma essa sociedade em homens santos, íntegros, que te agrada, Pai, para que não haja um dilúvio no nosso meio, nos nossos dias, no nosso tempo. Essa é a minha oração para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, e querem se arrepender, se consertar, estar diante do teu altar. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu te amo em Jesus, tá bom?